Bom dia, senhoras e senhores, público presente, vereadores, vereadoras. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem a presença para darmos início à nossa sessão ordinária. Vereador Marcelo, registre a presença. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária, vereadora Anatonelli, proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos apenas um comunicado através do ofício 181 deste ano, do PROCON de Jundiaí, que nos informa o movimento de atendimento do órgão no mês de agosto de 2012. É a única coisa que nós temos no início desta 167ª sessão ordinária, senhor presidente. Muito bem. As listas de requerimentos de alçado do plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à nossa ordem do dia. Com 15 vereadores presentes, portanto, nós temos um número legal, vamos dar início à nossa ordem do dia. Tendo a ata da 166ª sessão ordinária, realizada em 2 de outubro de 2012, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Esta presidência, antes de passar à ordem do dia, vai dedicar essa sessão em memória do pastor Eliseu, que nos deixou e com certeza está no acolhimento de Deus. Que Ele olhe por todos nós aqui. Senhores vereadores, nós vamos dar posse a um suplente. Então, a presidência fará a leitura da posse. Por força de decisão judicial, foi declarada a perda do cargo do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Para tomar posse do cargo ora vago, na forma da lei, o cidadão José Aparecido dos Santos, que se acha presente, regularmente apresentou cópia do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, declaração de compatibilidade e declaração de bens. Solicito, pois, ao suplente fazer a leitura do compromisso regimental de posse, ato a que assistiremos de pé.
Compromisso. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica de Jundiaí e a legislação, e promovendo o bem geral do município. Muito bem. Declaro empossado no cargo de vereador o cidadão José Aparecido dos Santos. Os termos de posse serão lidos pela senhora primeira secretária, vereadora Ana Tonelli. Pois não, senhor presidente. Termo de posse do cidadão José Aparecido dos Santos no cargo de vereador. Em 9 de outubro de 2012, às 9 horas, na sede da Câmara Municipal de Jundiaí, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Júlio César de Oliveira, e sendo secretários os vereadores Ana Vicentina Tonelli e Silvio Hermani, compareceu o cidadão José Aparecido dos Santos, suplente de vereador, para tomar posse no cargo, em substituição do cidadão Enivaldo Ramos de Freitas, cuja perda do cargo foi determinada pela Justiça Eleitoral, e o suplente apresentou cópia do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, declaração de compatibilidade e declaração de bens, e prestou o seguinte compromisso regimental: prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica de Jundiaí e a legislação, e promovendo o bem geral do município. Em seguida, o presidente declarou o cidadão José Aparecido dos Santos empossado no cargo de vereador, lavrando-se este termo, que, lido na sessão, é assinado pelo vereador empossado e pelo presidente e secretários da sessão. Assinaturas: José Aparecido dos Santos, vereador; presidente Júlio César de Oliveira; Ana Vicentina Tonelli, primeira secretária; e Silvio Hermani, segundo secretário. O termo de posse, então, será assinado pelo cidadão José Aparecido e pelos integrantes da mesa. Muito bem. A declaração de bens será inserida no livro próprio e publicada na imprensa oficial do município na forma da lei. Vou solicitar ao vereador José Aparecido dos Santos registrar a sua presença no sistema de painel eletrônico. Para isso, todos nós, vereadores, teremos que registrar a nossa presença. Então, que se registre a presença de todos os vereadores. A presença do vereador José Aparecido não foi ainda, estão acertando ainda. Um momento, vereador.
Muito bem. Agora sim nós temos a totalidade dos senhores vereadores presentes. Vereador José Aparecido, o senhor gostaria de fazer uso da palavra? Então, por favor, pode usar da nossa tribuna. Para quem não sabe, o vereador José Aparecido Santos já foi vereador na cidade de Jundiaí por um mandato, o qual tive a oportunidade de estar ao lado do vereador José Aparecido. Seja bem-vindo a esta casa novamente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, volto a esta casa para exercer aqui um mandato curto, mas prometo exercer, né, com lealdade e dignidade, como foi de 2000 a 2004, o qual encontro aqui alguns companheiros daquela época, né, de 2000 a 2004, José Dias, Silvinho, Marcelo Gastaldi esteve aqui também por um período curto, o Doca, Julião, Ana Tonelli, Silvinho, né? Também Dorval Orlato, na época, e é um prazer estar aqui com vocês novamente, também outros que já conhecia pelo nome, já eram amigos, como o Tico, mas quero exercer, como diz, com seriedade, esse pequeno período. Como cheguei aqui à Câmara, muitos aqui amigos aqui da Câmara, companheiros e funcionários, disseram para mim que eu entrei nos 43 minutos do segundo tempo, né? Mas aqui cheguei e estou muito feliz em ver todos os companheiros aqui e o que aconteceu com o vereador Val, como tenho dizer, né? Foi um acontecimento como acontece com muitos, né? É um acidente de percurso, mas também nós temos aqui muitos que estão contentes, alegres, pelo resultado do trabalho que fizeram aí nessa última campanha, outros que não conseguiram o objetivo, mas isso faz parte da nossa vida, aconteceu comigo, não só uma vez, mas estou aqui mais uma vez com vocês, estou exercendo trabalho eclesiástico, por isso não pude sair mais, não deu para sair mais candidato, porque dei prioridade ao exercício eclesiástico ali, onde nós temos uma responsabilidade muito grande ali no Jardim do Lago. Então, eu agradeço a recepção de todos os vereadores aqui nessa manhã e estou aqui para trabalhar juntos esse período que falta para cumprir o mandato. Obrigado. Muito bem, vereador José Aparecido. Seja bem-vindo a esta casa. Não sei se algum vereador vai querer se manifestar, senão tocaremos a sessão e depois, no final, faremos as nossas manifestações. Pode ser desta forma? Muito bem. Nós vamos suspender os trabalhos por 5 minutos para que a gente possa organizar a nossa mesa aqui, porque hoje nós vamos prestar uma homenagem do dia do nascituro. Como todas as nossas homenageadas já se encontram presentes, então nós vamos suspender os trabalhos, não vamos abrir a ordem do dia, só para que a gente possa organizar, e aí faremos as homenagens, né, às moças que aqui se encontram, trazendo no seu ventre aí o futuro da cidade de Jundiaí, né? Sejam bem-vindas a esta casa.
Então, estão suspensos os trabalhos por 5 minutos para a organização.
Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. E vou agora suspender os trabalhos para que a gente possa prestar as homenagens. Estão suspensos os trabalhos e vamos entrar, então, na nossa sessão de homenagens ao dia do Nascituro, que é comemorado no dia 8 de outubro de todos os anos, bem como na Semana em Defesa da Vida e dos Valores Familiares, que ocorre sempre na segunda semana de outubro. Senhoras e senhores, esses trabalhos são destinados a assinalar o dia do Nascituro e a Semana em Defesa da Vida e dos Valores, e a prestar a essas iniciativas a merecida homenagem da Câmara Municipal. Para compor a mesa, convido o senhor Dr. Fernando de Souza, secretário municipal de Assuntos Parlamentares, neste ato representando o prefeito municipal, Dr. Miguel Haddad. Convido o senhor Padre Geraldo da Cruz Bicudo de Almeida, coordenador diocesano da Ação Evangelizadora, neste ato representando Dom Vicente Costa, o bispo diocesano de Jundiaí. Convido Dom Jurandir Anísio Padovani, bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Convido o pastor Pedro Nolasco, representante da Igreja Metodista. Convido o senhor Silvio Mendonça, representante das Sociedades Espíritas de Jundiaí e região. Convido o vereador, uma vez vereador, sempre vereador, Enivaldo Ramos de Freitas, neste ato representante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Convido o tenente Vitor Aiello Rito, neste ato representando, representando neste ato o tenente-coronel artilheiro Flávio Alvarenga Filho, comandante do 12º Grupo de Artilharia de Campanha Barão de Jundiaí, o tenente Vitor Aiello Rito. Por fim, convido o capitão PM Esdras Morales, neste ato representando o tenente-coronel PM Aloysio Alberto de Queiroz Júnior, comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo. Muito bem. Já montada a nossa mesa, também encontram-se na assistência, em local de destaque, outras autoridades que a gente pede que se sintam como se estivessem sentadas conosco na mesa. O Dia do Nascituro é promovido pela Diocese de Jundiaí e foi incluído no calendário municipal de eventos pela Lei de número 7.160, de 6 de outubro de 2008. A Semana em Defesa da Vida e dos Valores Familiares foi incluída na mesma agenda pela Lei de número 7.355, de 26 de outubro de 2009. Este ato é iniciativa do nobre vereador Marcelo Roberto Gastaldo, a quem convido a fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha na manhã de hoje, a mesa hoje repleta de entidades, pessoas preocupadas com a questão da vida e dos valores familiares, caríssimos. O objetivo das minhas palavras de abertura é explanar a questão legal em relação à instituição da Semana em Defesa da Vida e dos Valores Familiares, o que tem por objetivo despertar na sociedade, não só jundiaense, mas a sociedade no modo geral,
a importância desse tema, que é a questão da defesa da vida. Muito se fala em questão da defesa da vida, e a vida não é só o ser humano. A vida é tudo aquilo que nos diz respeito em relação ao bem-estar de cada um. É uma planta, é um peixe, enfim, é tudo aquilo que dá direito à subsistência do ser humano. E o objetivo principal foi esse, de trazer essa discussão, principalmente a questão do nascituro, que aqui nós temos as gestantes, que logo, logo serão homenageadas. Eu queria fazer um cumprimento a todas elas aqui, do modo especial, que traz no seu ventre esse futuro ser que estará aí em breve conosco. E essa preocupação de leis que estão sendo aprovadas no Congresso, no sentido de estar dando o direito de ceifar esse direito do nascimento dessas crianças. Então, nós trouxemos essa discussão, já existem leis aprovadas e outras mais, que agride ainda mais. Hoje se fala até a gestão do 9º mês. Um absurdo, nos dias de hoje, se pensar em fazer tal crueldade. Então, o objetivo principal dessa lei foi nesse sentido, de trazer a discussão. Mas mais do que ter leis que aprovam, é trazer a consciência da sociedade, principalmente as gestantes, o risco que elas correm e a crueldade que estão realizando, se porventura optarem por fazer tal crueldade. Então, nós trouxemos várias pessoas do segmento que apoiam a defesa da vida, para que venham no dia de hoje trazer o seu conhecimento, a sua experiência e a sua sugestão daquilo que nós podemos passar para a sociedade. Um apelo que nós temos que fazer para a sociedade, no sentido de cada vez mais a gente valorizar a vida do ser humano. Valorizar, sim, todos aqueles e principalmente dentro do seio da família. Hoje se fala de violência, e nós sabemos a principal causa, qual é? Drogas. Não tenha dúvida que é o principal causadora da violência é as drogas. Mas como ela entra na sociedade? É esse o objetivo, da gente despertar. Por quê? Porque é a fragilidade do seio da família. E é aí que ela entra. Por isso que nós trouxemos pessoas que realmente têm o conhecimento e podem contribuir muito no sentido de despertar na sociedade um momento que nós precisamos todos unidos no mesmo sentido, em defender a vida e cada vez mais valorizar a entidade familiar na sociedade, não só jundiaiense, mas do mundo. Obrigado, senhor presidente. Essas eram as palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Antes de encerrar, só queria agradecer, em nome das ex-homenageadas, está aqui, né, a Vanessa, com a sua querida filhinha ali, de vermelhinho, a Maria Eduarda, que o ano passado esteve conosco. Olha aí, 10 meses. E se a gente, ou a mãe, tivesse optado por uma crueldade, ela não estaria aqui conosco no dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Convido a fazer uso da palavra Dom Jurandir Anísio de Padovani, bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meu querido padre, pastores, vereadores, autoridades, demais pessoas convidadas aqui presentes. Eu acho que eu chamaria até de celebração, esta celebração de hoje. Isso aqui para mim é uma celebração em favor da vida. É um ato, um manifesto muito importante em defesa da vida. Acho que não existe crueldade maior, como já bem se expressou o nosso vereador, não existe crueldade maior do que tirar a vida, e principalmente a vida de alguém indefeso. Nós
podemos observar numa criança de 2, 3 anos, por exemplo, que quando ela se encontra em dificuldade, ela se assusta com alguma coisa, ou ela se vê em perigo, o que é que ela faz? Ela corre abraçar as pernas da mãe, o vestido da mãe, ela vai ao encontro da mãe, ela vai abraçar a mãe, porque a mãe é a sua heroína, né? Ela é a sua esperança maior. E a gente imaginar que uma mãe possa tirar a vida de alguém que ainda não teve a graça de ver a luz do mundo, isso é muito triste, isso é muito doloroso. Eu sou uma pessoa muito emotiva, nem posso falar muito sobre isso, porque quando vejo estas cenas, e tenho visto na internet, graças a Deus, nunca vi pessoalmente, espero que Deus me dê esta graça de nunca ver esses fetos, esses abortos que a internet mostra, eu me sinto mal. Muitas vezes eu choro na minha sala, Ana, ao ver estas cenas. Agora, eu imagino ver isso ao vivo, participar disso, como deve ser triste, como deve ser doloroso. O que eu posso dizer aqui é fazer um apelo ao bom senso de todos e, sobretudo, das autoridades que estão aí legislando, para que pensem um pouquinho mais ao aprovar uma lei desta natureza. Nada é mais santo, nada é mais sagrado do que a vida. E nós estamos agora na semana da nossa mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, que a Virgem Mãe de Deus interceda diante do seu Divino Filho, para que esse descalabro não venha a acontecer no nosso Brasil. Muito obrigado. Nós é que agradecemos as palavras do Dom Jurandir. Convido para fazer uso da palavra o senhor Silvio Lima de Mendonça, que é da União das Sociedades Espíritas de Jundiaí e região. Senhoras e senhores, bom dia. Que Deus abençoe os propósitos que nos trouxeram aqui nesta manhã. Imaginemos uma pessoa que deseja ser um lavrador, cultivar um terreno, e que recebe do seu Senhor um terreno para que ele possa plantar. Vamos passar isso para o plano divino. Vocês, mulheres, são o solo sagrado onde Deus está plantando a semente da vida. Cuidem dessa semente para que amanhã ela possa apresentar-se ao mundo no sentido de flores e frutos, para alegrar e alimentar o mundo tão carente de coisas espirituais que nós estamos vivendo. A justificativa que se apresenta para que se aprove aborto, a matança de anencéfalos, como já foi aprovado, todo esse movimento é alimentado pelo materialismo que graça no mundo atual. Muitos se dizem religiosos, se fantasiam de religiosos, mas vivem como materialistas. As desculpas são as mais diversas possíveis, mas nenhuma delas pode ser legal diante da lei dos homens, mas não é moral diante da lei de Deus. Portanto, mães, mulheres que estão para serem mães, todos os dias agradeçam a Deus a bênção de terem oferecido o seu solo sagrado, para que essa semente divina, a continuação da vida na terra, possa acontecer. E aqueles que estão por chegar aqui na terra, que possam também lutar pela preservação da vida em todos os sentidos. O que se vê hoje, desmatamento, falta de respeito com todos os sentidos, com o idoso, com o deficiente, tudo isso é vida, tudo isso é vida. A criança que está chegando, o idoso que está saindo, representa uma fase de uma mesma vida. Vida abençoada e providenciada por Deus nosso Pai. E ao Senhor que ofereceu o terreno, somente a Ele cabe decidir se a semente deve ser ou não tirada daquele terreno, não aquele que recebeu essa incumbência.
que Deus nessa manhã possa abençoar nossos corações e que nós possamos refletir sobre nossas próprias vidas e agradecer a bênção que recebemos de Deus de estar aqui uma vez mais. Mas no momento em que for dado a nós a oportunidade do testemunho, gritemos bem alto um não à morte, um não e um sim à vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio, pelas palavras. Convidamos agora para fazer uso da palavra o vereador Enivaldo Ramos de Freitas, representando aqui a Igreja Assembleia de Deus. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimento toda a mesa, autoridades civis e eclesiásticas, a todo o plenário, a todos os nobres pares, vereadores. Quero também, nesta oportunidade, parabenizar, enaltecer a excelente iniciativa do vereador Marcelo Gastaldo, em defesa da vida, como os demais que me antecederam, que de forma tão segura e certa se manifestaram, mostrando o valor que Deus, o próprio autor da vida, deu, nos mostrando a conscientização de que cada um tem o dever de defendê-la. Hoje temos exemplos aqui de várias mulheres, mulheres que estão já abrigando em seus corpos novos indivíduos que virão, através da vida, continuarem a valorizar este presente, esta dádiva de Deus. Uma dádiva que, infelizmente, como já ouvimos, nós, enquanto homens, a humanidade não tem respeitado, não tem valorizado. Quando o maior exemplo, e Ele mesmo é a vida, Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gálatas, na palavra de Deus, na inerrante palavra de Deus, a Bíblia, capítulo 4 e versículo 4, diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, mostrando que Ele tem o controle da vida, mesmo antes de nós se formarmos no ventre de nossas mães. Cada um de nós, antes de existirmos, respectivamente, no ventre de cada uma de nossas mães, Deus já sabia onde estávamos. Tanto é que todos conhecem a história de Jó, o homem exemplo de paciência, que chegou a questionar Deus. Em um instante, Jó, se encontrando naquela situação de aflição, ele pergunta algumas interrogações ao Criador, e Deus lhe questiona: Jó, aonde você estava antes de eu te formar no ventre da tua mãe? E aí se encerra o nosso conhecimento, mas nasce o nosso conhecimento do controle absoluto de Deus sobre a vida, ou seja, somente Deus tem vida para dar, e somente Ele pode pôr um ponto final em nossa existência. É por isso que nós já ouvimos aqui, que não é apenas no nascimento, quando Deus nos traz a vida, mas é no decorrer da nossa vida. Como vamos aproveitar e viver este fio de existência provido por Ele? Como vamos criar os nossos filhos? Olha a responsabilidade. Fala-se muito do meio ambiente, e temos que preservar o meio ambiente. A sustentabilidade, pela graça de Deus, hoje veio à tona em caráter mundial. Mais uma outra interrogação: vamos preparar o meio ambiente para os nossos filhos no dia de amanhã, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? O meio ambiente estará preservado? Sim, eu acredito que sim. Mas como estarão os nossos filhos para receber este meio ambiente preservado no dia de amanhã? Como as nossas queridas mães que hoje estão aqui criarão seus filhos? E deve ser sobre um caráter cristão, que é isso que nos une. Isaías, capítulo 10, versículo 1 diz: ai daqueles que fazem leis injustas. E o ai de Deus é doído. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é paz.
mas diz também que Deus é justiça e fogo consumidor. E horrenda coisa, diz a Bíblia, é cair nas mãos de Deus. Pessoas que afligem a vida, que não cuidam do meio ambiente, que não primam pela sustentabilidade do progresso, que confeccionam leis injustas para oprimirem o pobre, a viúva, vão cair no ai de Deus. Vão dar conta de suas atitudes. A preservação da vida, a qualidade de vida é dever nosso, de homens públicos, de todas as esferas, municipais, estadual e federal, e dessas autoridades eclesiásticas constituídas por Deus, porque toda autoridade, seja ela qual seja a sua natureza, no legislativo, no judiciário, no executivo, autoridades eclesiásticas, todas essas autoridades só vêm de um lugar, provida do próprio Deus, que é a autoridade maior, é o topo da hierarquia. E é por isso que nós fomos agraciados. E Deus diz que pela plenitude, como já citei em Gálatas 4:4, dos tempos enviou seu filho nascido de mulher, como está em Mateus, no capítulo 1, e no versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vida conosco, quem crê no Filho de Maria. Maria, mãe de Jesus, a mais bem-aventurada entre as nações, a mais agraciada, mãe de Jesus enquanto homem, que trouxe antes de se formar no seu ventre, já recebeu a notícia do que se formaria no seu ventre, o nosso Salvador. Ou seja, mais uma vez Deus provando que Ele está no controle da vida. Já sabíamos que nós íamos nascer, antes de nós se formarmos mesmo, no ventre de nossas mães, como Deus respondeu a Jó quando Ele o interrogou. Portanto, queridos, vamos preservar pela vida, pelos valores morais do cristianismo. Sociedade tem que ser sadia. E para que a sociedade seja sadia, família sadia, que é a base da sociedade. Parabéns, Marcelo Gastaldo, pela brilhante iniciativa. Que Deus continue abençoando você. E políticos desse mundo inteiro, que entendam o valor da vida e não confeccionem leis malditas, como a lei do aborto e outros tantos lixos de lei que a gente vê, infelizmente, por autores que não sabem que o próprio autor da vida, Jesus, é a própria vida. Muito obrigado a todos. Muito bem. Ao meu amigo, companheiro, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Por fim, convido a fazer uso da palavra o padre Geraldo da Cruz Bicu de Almeida, coordenador diocesano da Ação Evangelizadora, neste ato representando o bispo diocesano de Jundiaí, Dom Vicente Costa. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a Câmara está dando. Como você disse aí, Julião, eu viria de qualquer modo, mas vim aqui hoje no lugar do Dom Vicente. Infelizmente, não pôde estar presente por estar fora da cidade num outro compromisso. Gostaria de estar presente aqui. Para mim, é bom, gostei muito de ser convidado, de estar aqui hoje, até porque eu penso assim, por causa de algumas atividades como essa, em primeiro lugar, o aborto ainda não entrou definitivamente no Brasil. E eu sei que isso aí também foi motivado, primeiro, por uma série de pessoas aí que se articularam para fazer valer um pouquinho essa, acho que, vontade do brasileiro. Parece que o aborto ainda, graças a Deus, ele é, na mentalidade, na cabeça do brasileiro, ainda uma coisa impensável. Fico feliz por causa disso, embora a gente tenha perdido aí algumas batalhas aí dessa guerra, tá? E eu falo isso, até a igreja pensou em instituir uma Semana da Família, quer dizer, 8 dias, né? Semana da Família, de 1 a 7, depois o dia do nascituro, dia 8, aí a cidade também encampou, né? Fez um projeto de lei aí pelos valores familiares e pela vida. E o grande problema do aborto que a gente via, além do fato de matar uma criança, é a questão da discussão que está no subliminar, né? Acho que todo mundo se lembra que aqui no Brasil, para aprovar a lei do aborto, precisaria se decidir
quando é que começa a vida humana. Quer dizer, precisaria ser feito aí não sei se lei ou alguma coisa para dizer, olha, a vida humana começa a partir do nascimento, coisa assim. Isso é complicado, isso é venenoso, porque se a gente começa a regular, por exemplo, a vida com as leis, e aí que a gente entra nessa questão. A Semana da Vida, ela é para se preocupar mesmo com a vida em todos os sentidos, a vida humana, desde a sua concepção natural até a morte também natural, com todas as suas implicações, né? Porque daí a gente se pergunta, qual vida? Tá? Que tipo de vida? Qual a dignidade dessa vida? Então é muito sério mesmo isso que nós estamos trabalhando, porque nós estamos falando tanto de vida como de qualidade de vida. E acho importante que a gente possa estar falando isso aqui, nesse lugar aqui, quer dizer, onde o povo é chamado a ser ouvido, onde o povo é representado, até para a gente dizer assim que a gente quer a vida. Não só porque Deus nos deu, como nós estamos falando aqui por causa de Deus, mas por causa da gente ser gente mesmo. Tá? Então, eu gostaria, em primeiro lugar, não sei, parabenizar, lembrar um pouquinho todas essas vitórias que nós estamos conseguindo. Agora, eu também chamo a atenção, porque parece que a estratégia está mudando um pouquinho, né? Não vão se tentar aprovar o aborto diretamente. Nossa preocupação como igreja agora é os outros meios subliminares, por onde a coisa está entrando, né? Ensinar a abortar, dar remédios, papapá. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá? Isso aí a gente, inclusive, precisa começar a falar, porque parece que é a nova estratégia aí. Nós não vamos ouvir falar tanto de lei de aprovar o aborto, aquelas coisas todas, mas de tentar acostumar o brasileiro com essa ideia. Então, nós precisamos também tomar cuidado, acho que ficar muito atentos a essas. Tá? Nós já estamos sabendo disso, a Comissão Diocesana aí, pela vida, nós estamos preocupados, andamos falando muito sobre isso. Tá? E quando a gente fala do dia do nascituro, quer dizer, por que essa distinção? Porque de todos nós humanos, eles são os que mais precisam de assistência. Não tem voz nem vez ainda. Então, nesse sentido, a gente faz homenagem, como foi lembrado aí, a todas as mães, e não só pelo fato de aceitarem, digamos aí, gerar um filho, mas porque por trás disso está até uma mentalidade contraceptiva, né? Hoje você já não vê mais entre os casais aí essa questão, né? Quer dizer, casar e querer ter filhos. Eu falo que quando eu comecei a ser padre, há 27 anos atrás, você perguntava, e nos casais falavam de 2, 3 filhos, né? Hoje acho que não fala nem de meio, né? Mas faz tempo que eu não faço entrevista para casamento, né? Então, não sei, não estou meio atualizado nessa questão, mas é uma mentalidade contraceptiva, quer dizer, já não faz mais parte do ideário ou do ideal, não, vou casar, vou ter filhos. Quer dizer, nem casar faz parte, né? Quanto mais ter filhos. Então, esse é o grande problema. Então, nós vamos continuar falando, que é muito importante. E depois, só para terminar, nós estamos descobrindo de uma maneira muito triste o quanto que a família é importante. Achei que a gente não sabe medir, mas vocês sabem que o problema das drogas é proporcional à desestabilização das famílias. Então, isso aí já é consenso, a gente não sabe medir o quanto, mas ele aumentou paulatinamente, como aumentou também a desagregação familiar. E quando eu falo assim, quer dizer, esqueceu os seus papéis, tá? Esquecer o papel do pai, esquecer o papel da mãe, não assumir, quer dizer, hoje a gente já está começando a desconfiar, parece ser muita coincidência, né? Muita coincidência. Acaba a família e, de repente, esse boom aí, principalmente entra na nova geração, né? Quer dizer, o boom das drogas é na nova geração, não são nos mais antigos, embora esteja atingindo. Então, eu queria parabenizar a iniciativa. Nós, como igreja, e é também minha função como coordenador de pastoral, eu faço esse serviço em nome do bispo, vamos estar continuando trabalhando, tanto agora foi para nós, a igreja sempre vai fazer, né? Tivemos aí o primeiro turno das eleições, batemos muito nisso, vamos escolher gente mesmo que esteja disposto a batalhar pela vida, tá? Que é muito importante. Obrigado por esse momento aqui, por essa possibilidade. Muito bem. Nós aqui agradecemos as palavras do padre Geraldo da Cruz Bicudo de Almeida. Nesta fase dos trabalhos, a Câmara Municipal homenageará as mulheres que trazem em si um novo ser humano, as gestantes, na pessoa das seguintes mulheres. Então, sintam-se todas as mulheres gestantes representadas e homenageadas nesta data pela Câmara Municipal. Então, eu convido o vereador Marcelo Roberto Gastaldo
para que faça a entrega para a gestante Aline Aparecida Rodrigues dos Santos, em nome do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Eu convido o pastor Roberto Conde Andrade, do Partido Republicano Brasileiro, a fazer entrega para a Aline Ellen Felício Gomes. Parabéns a Aline. Convido o vereador Domingos Fontebasso, do Partido da Social Democracia Cristã, a fazer entrega à gestante Ana Paula Lorenzon Benassi. Parabéns a Ana Paula, que é esposa do nosso amigo Ricardo Benassi, que também se encontra presente aqui. Convido a bancada do PT, o vereador Durval Lopes Orlato e a líder Marilena Perdiz Negro, a fazer a entrega. Seria para a Ana Carolina de Oliveira, mas que se encontra em repouso, será representada aqui pela também gestante Vanderleia Fodel Ferretti. As duas são trabalhadoras desta casa aqui, tanto a Ana quanto a Vanderleia. Então, a homenagem passa a ser dupla. E até peço que depois a gente faça também um diploma para a Vanderleia. Acho muito justo. Eu não disse, mas é o Partido dos Trabalhadores, o PT. Convido os integrantes da bancada do Partido Verde, o vereador Zé Aparecido dos Santos, o vereador Silvio Hermani e o vereador líder Leandro Palmarini, a fazer a entrega para a gestante Andréia Pedroso Magno dos Santos. Parabéns a Andréia. Convido o vereador Antônio Carlos Pereira Neto, nosso vereador DOCA, do Partido Popular, a fazer a entrega à gestante Josimara Mantovani Barreta. Parabéns a Josimara.
Também gostaria aqui de prestar uma homenagem a uma outra funcionária nossa, a Ana Raquel Panetta, que também está grávida. Convido a bancada do Partido Democrata Trabalhista, composta pelo vereador Fernando Manuel Bardi e o líder José Carlos Ferreira Dias, para que façam entrega para a gestante Maria Nazaré da Silva Dias. Muito bem, parabéns a Maria Nazaré da Silva Dias. Convido o vereador Paulo Sérgio Martins, que irá fazer a entrega à nossa a senhora Vilma Manfredi, que vai receber em nome da Vanessa Gomes Arantes Machado. Doutor Paulo Sérgio Martins fará a entrega, já que a Vanessa já ganhou o nenê, né? A Vanessa é a esposa do Luiz Fernando Machado. O vereador Paulo Sérgio é do Partido Popular Socialista, o PPS. E, por fim, convido a bancada do PSDB, composta pelo vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, pela vereadora Ana Tonelli, pelo vereador Júlio Sérgio Oliveira, presidente da Casa, e pelo líder, o vereador Gustavo Martinelli, a fazer a entrega à gestante Natália Andruccioli Oliveira de Assis, que por uma mera coincidência é minha filha. Então eu estou duplamente homenageado hoje aqui, porque vem a minha filha Natália e a minha futura neta, a Alice. Ela também está de repouso, mas teve uma ordem para que pudesse vir, pelo menos, receber hoje. Fazer o registro, a vereadora Marilena também será vovó novamente, através do vereador Durval também. Teremos vários avós, então, nesta casa aqui. Parabéns, então, ao vereador Durval e à vereadora Marilena. O senhor permite uma questão de ordem, presidente? Quebrando o protocolo, nós estamos aqui agora, na informalidade, uma vez que o senhor me dá essa honra, dizer às mães aqui presentes que eu tenho um orgulho grande. Eu fui mãe aos 41 anos de idade. Até então, nunca tinha estado grávida. Quando o médico deu a notícia, muita gente dizia: você não está preocupada? Primeira gravidez, alto risco? Absolutamente não. Nosso Deus fez aquela coisa maravilhosa, me deu a filha e nasceu aos 8 meses, teve que ser tirada antes do tempo, obviamente, pela minha idade, saudável e tudo mais, mas eram 41 anos já que havia se passado. E dizer a vocês todas que quem não é mãe
não sente, nunca vai sentir aquela alegria maravilhosa de ser avó. Aí Deus me deu, aos 66 anos de idade, a Lavínia, hoje com 2 anos e meio, aliás, aos 65, hoje com 2 anos e meio, que é a coisa mais linda desse mundo. O Julião sabe o que é isso, a vereadora Marilena Negro sabe o que é isso, e digo mais, o vereador Doca, que ficou bisavô. O ano passado nós recebemos aqui a sua neta, para a qual fizemos a homenagem, e a sua bisneta, não é? Já está aí com a gente. Está aqui conosco também hoje, a bisnetinha do Doca está aí com a neta dele, então. Saúde a todas vocês, saúde a essa criançada maravilhosa, e que Deus continue iluminando cada vez mais. Está aqui no fundo de tela o João Pedro, o neto. Oi? Só Pedro, não é João Pedro? O Pedro, no fundo de tela do computador do vereador Julião. Isso é maravilhoso, gente. É família, é criança, é vida. Obrigada, presidente. Luiz Felipe é neto do Doca. Luiz Felipe está aí. Dom Jurandir também me pede para que continue quebrado o protocolo para fazer... Olha, desculpe esse pedido de quebrar o protocolo, mas eu só quero deixar duas mensagens aqui, que não são minhas, é de Jesus, tá? Veja bem, é a ordem de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Segundo, tudo o que fizerdes ao menorzinho do meu irmão, é a mim que o fazeis. Que os cristãos e a igreja cristã insista em passar para frente esta imagem, para que todos deixem vir para o Cristo as criancinhas. Obrigado. Deus abençoe vocês e todas as demais próximas, futuras mães que estão aí esperando os seus frutos como vocês. Deus as abençoe. Obrigado, presidente. Muito bem, Dom Jurandir. Peço licença agora para proferir algumas palavras. Excelentíssimo senhor Fernando de Souza, que nesse ato representa o prefeito municipal Miguel Haddad, e que está todas as terças-feiras conosco, ele que assumiu o lugar do Horaci Gotardo como secretário de Assuntos Parlamentares. Reverendíssimo Padre Geraldo da Cruz Bicudo de Almeida, representando o excelentíssimo reverendíssimo Bispo Diocesano de Jundiaí, Dom Vicente Costa, em cujos nomes saudamos as demais autoridades presentes. Senhoras e senhores, a presidente da Câmara Municipal de Jundiaí sente-se extremamente honrada em poder participar das comemorações alusivas à Semana em Defesa da Vida e dos Valores Familiares e do Dia do Nascituro. Esse acontecimento registra na história de nossa cidade um marco efetivo na conscientização do direito fundamental à vida, centrada no nascituro, que é aquele ser humano que está no ventre materno antes que a mãe lhe dê a luz, detentor de direitos que asseguram respeito à sua integridade e dignidade, como a de qualquer pessoa já nascida. Sejam essas nossas primeiras palavras para externar a satisfação de aqui estar, na condição de presidente do Poder Legislativo Municipal, para concretizar este marcante e significativo evento. E é essa a função do legislador: valorizar o direito, em especial os direitos fundamentais, e dentre eles o principal de todos, que é o direito à vida. Neste momento, reiteramos nosso repúdio ao aborto e enaltecemos a dignidade da vida humana. Reflexões sobre esse tema se fazem cada vez mais necessárias, e sobre esse aspecto, este evento demonstra sua importância e atualidade. O significado de direito à existência consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo vital, senão pela morte espontânea e inevitável. Existir é o movimento espontâneo contrário ao estado da morte. E o mesmo se pode dizer com relação à preservação ambiental, que garante e mantém a nossa vida e de tudo que o Criador colocou à nossa disposição neste planeta azul. E deve constituir preocupação de toda a coletividade, respeitar as águas dos rios, as florestas, as espécies animais. O ar é fundamental. Do mesmo modo, nós devemos entender que é necessário respeitar limites quando se trata de assegurar a própria existência humana, representada pelo nascituro no ventre da mãe.
sejam nossas últimas palavras de exaltação à vida e de repúdio à violência, conforme consagrada em nossa Constituição cidadã. Muito obrigado a todos pela presença nesta manhã de terça-feira, nesta homenagem que a gente presta a todas as gestantes da cidade de Jundiaí e a todas as gestantes do mundo inteiro. Muito obrigado. Assinalado assim pela Câmara Municipal o Dia do Nascituro e a Semana em Defesa da Vida e dos Valores Familiares, encerro esses trabalhos e convido os senhores vereadores e os demais cidadãos presentes a apresentar em seguida os seus cumprimentos a todas as nossas gestantes homenageadas aqui. Muito obrigado pela presença de vocês nesta manhã.